Bom, eu vou mostrar para vocês uma pequena manutenção numa Honda Bis 100 cilindradas, né? Começando, eu vou mostrar como é que eu vou fazer a retirada da carenagem, né? Soltando esse parafuso, soltando um parafuso que está aqui, soltando um parafuso interno, tá? E um outro parafuso aqui e mais um na parte de baixo da motocicleta. O meu objetivo é fazer uma limpeza, né, dar uma conferida nos filtros. Vou tirar também toda a parte de banco, né? Vou fazer uma limpeza, tirar a carenagem. Vou tentar mostrar para vocês aí maneira de desmontar. Se der tempo, vou também fazer uma troca de óleo do outro lado. Vou tirar o filtro do bujão, fazer uma pequena lubrificação nela. E pretendo sugerir também uma limpeza dessa parte enferrujada dos amortecedores. Bom, para a retirada da caixa onde fica o capacete, você faz a abertura do banco. Vamos soltar esse parafuso, próximo à boia do tanque de combustível, esse outro parafuso, os 4 parafusos do fundo do bauleto onde você guarda o capacete. Bom, o banco foi retirado junto com a caixa do assento. Eu acho que está um pouco escuro, mas agora que você vê a carenagem, vê o chassi da moto na parte interna, né? Aqui tem os parafusos, a gente vai começar a soltar a carenagem. Em alguns pontos a gente vai começar a desprender a carenagem. Um na lateral, outro mais ou menos aqui. Esses 2 traseiros, tá? Aqui tem uma presilha plástica que ela vai ser também retirada com uma chave de fenda, para que a gente possa começar a fazer a retirada da carenagem, tá? Da motocicleta, para ter acesso à parte interna, para limpeza, lubrificação do próprio chassi. Bom, aqui você vê a Bis totalmente sem carenagem, praticamente com toda a carenagem retirada. Algumas coisas importantes de se lembrar: a gente soltou primeiro a caixa do banco, os 4 parafusos dela, mais os 2 de cima. Logo em seguida que você retira o banco com a caixa, você vai soltar todos os parafusos da carenagem. Alguns na parte de dentro pela frente, outros na lateral, que se prendem ao chassi aqui e na parte de baixo. E depois disso, a própria carenagem tem vários encaixes, entendeu? Como esses que você vê aqui, ó. Aí você vai removendo os encaixes e soltando os parafusos. Vale lembrar que a carenagem central, uma pequena carenagem que fica entre a carenagem traseira e a interna dianteira aqui, ela é presa por um parafuso que fica por debaixo dela. Então não puxe ela com força, senão você vai quebrar essa carenagem. Ou seja, tira as carenagens laterais, tira o acabamento que fica por cima aqui na frente do banco, a carenagem dianteira e a pequena carenagem que une as duas, a traseira e a dianteira. Muito cuidado, apenas solte os encaixes e puxe a da frente e a de trás, porque essa é presa por um parafuso na parte de baixo. Muita atenção também com algumas presilhas de plástico que ficam presas aqui na parte traseira, tá? E uma outra presilha plástica que se prende a carenagem traseira nessa parte aqui, por debaixo do paralama. Ela vai ficar por aqui, meio escondida. Pouca gente vai localizar. Então o ideal é o que? Depois que soltar todos os parafusos que você encontrar, você vai por debaixo do paralama da moto e tira a presilha plástica que está aqui. São 2, uma de cada lado, uma aqui e uma do outro lado. E as 2 presilhas plásticas que ficam aqui em cima. Eu até quebrei uma aqui, ó. Mas ela é muito frágil mesmo, se estiver ressecada, depois você compra uma nova e encaixa. Tá? Agora a moto está pronta para fazer uma limpeza geral de chassi, né? Troca de óleo e tal. Não seria necessário você tirar a carenagem para trocar o óleo.
Mas se você quer dar uma geral na moto, passar um antiferrugem, passar um querosene, deixar a moto nova, aqui também você está com acesso na dianteira ao filtro de ar dela, que são 4 parafusos que você solta e troca o elemento, que é muito fácil também de fazer, né? E na dianteira você tem a bateria. Ou seja, é muito simples. Você soltou os parafusos, você tem acesso a praticamente toda a motocicleta para que você possa fazer suas intervenções. Bom, agora nós vamos fazer uma limpeza para tirar a sujeira mais grossa, né? Aqui é uma solução de meio a meio querosene com água, tá? Você pega um pincel e você vai aplicando, tá, no chassi para soltar essa primeira sujeira que se acumulou. Tá? Isso aqui vai permitir que depois você consiga aplicar um produto tipo um anti-rust para repelir a água, mas primeiro você faz a remoção dessa, entendeu? Dessa parte, dessa sujeira mais pesada com auxílio de um pincel, tá? E água com querosene. Você vai aplicando de maneira que essa sujeira ela vai sendo aos poucos removida ou amolecida, para que depois a gente possa vir com uma segunda mão. Você pode fazer isso em toda e qualquer parte que tiver graxa, que tiver acúmulo de pó, de sujeira, tá? É bem tranquilo de ser feito, e você pode também encontrar os pontos. Bom, agora eu já adiantei a limpeza, né? Tirei uma boa parte do ferrugem, do pó que tinha, dei uma geral, né, em todas as partes. Um lembrete importante: você passa um querosene com uma água, vai com bombril nos pequenos pontos onde tem ferrugem, depois você aplica um anti-rust. Ainda vou fazer isso. Aqui na entrada do filtro de ar, você coloca uma proteção para quando você jogar a água não entrar aqui para dentro do elemento. Fiz a troca de óleo, tá? Aproveitei para fazer a troca de óleo, abrindo o bujão por cima aqui e fazendo a abertura, né, por baixo, num parafuso que fica logo aqui, né, dando uma... E vou aproveitar o acesso fácil para poder justamente fazer também a troca da vela. Vou fazer a troca da vela, vou substituir a vela também, né? Uma dica que eu dou é você retirar o óleo velho, fazer a retirada do óleo velho, né? Escorre totalmente o óleo velho, depois você coloca um descarbonizante desses usados para ser usado em automóvel normal, é uma espécie de detergente. Funciona o motor por 3 minutos, depois você escorre de novo tudo, e aí sim você vai entrar com o óleo definitivo. Antes de montar a carenagem da motocicleta, eu aproveitei e fiz uma limpeza em vários pontos, dei uma lubrificada, né? Onde você tem bateria, onde você tem toda a parte elétrica aqui. Com muito cuidado, é claro, para você não estragar nenhum conector. E agora eu vou vir com o pincel aplicando o anti-rust. Bom, aqui eu concluí a aplicação do anti-rust. É um produto para proteção de máquinas agrícolas, caminhão, para chassi. Apliquei em tudo, né, na parte que fica encoberta pela carenagem. Apliquei de forma generosa. Apliquei em várias partes onde você pode ter a ação da corrosão, né? Eu aproveitei e coloquei um filtro de combustível novo, coloquei também a vela e fiz a troca de óleo conforme orientações anteriores. Agora ela vai ficar com a carenagem desmontada, aguardando aí a secagem, porque esse produto, vocês podem ver que ele tem uma consistência pastosa, mas
ele tem um processo de evaporação e ele fica mais parecido com uma graxa ressecada, que forma essa camada protetora. Logo em seguida eu vou instalar as carenagens. Bom, agora eu reiniciei a parte de montagem da motocicleta. Aqui vocês podem ver que parte da carenagem já foi colocada. Qual foi a estratégia que eu utilizei? Essa peça é a primeira peça a ser colocada. Ela é fixada por um único parafuso por baixo aqui. Tá? Vocês podem ver, ela é fixada por um único parafuso por baixo. Uma vez que você colocou essa carenagem, você pode colocar essa carenagem maior, tá? Fixando ela nesses pontos, nesse ponto, nesse ponto, são os dois pontos principais. A fixação nessa parte aqui, ela só se dá quando você vier colocar a carenagem lateral traseira. Uma outra carenagem que foi instalada é a carenagem dianteira da motocicleta. Uma vez colocada essa carenagem, eu fiz o encaixe dessa carenagem e a fixação através destes parafusos aqui. Ok? Uma outra dica interessante que eu gostaria de dar para vocês aí é que eu fiz a limpeza e a substituição dos amortecedores. Como vocês podem ver, esses amortecedores têm 12 anos de uso, estão intactos. O amortecedor ele é solto por esse parafuso e por esse parafuso. Uma dica interessante: o amortecedor do lado onde você tem o escapamento, é preciso apenas folgar esses dois parafusos, que você afasta um pouco o escapamento, tá? Para que você possa soltar esse parafuso e puxar o amortecedor para fora. Na reinstalação você coloca essa parte de baixo primeiro e depois você coloca a parte de cima e fixa com parafuso também. Não tem mistério nenhum. Então tá aí uma parte já da montagem da motocicleta bem adiantada depois da limpeza. Eu retomei a montagem da motocicleta e a parte dianteira já foi montada. Agora estou começando a montagem das carenagens laterais e da parte traseira. Uma coisa importante, nós vamos fixar as alças que foram retiradas para a pintura. Vamos colocar uma carenagem plástica preta que fica nessa parte protegendo o fecho, que vai por baixo da carenagem principal, tá? Então a ordem seria essa: a gente colocou as carenagens dianteiras, vamos entrar agora com a carenagem traseira, tá? Praticamente ao mesmo tempo a pequena carenagem de proteção do fecho, para depois passar o cabo de aço do fecho para abertura do banco e a carenagem deste lado da motocicleta. Vou explicar para vocês a instalação da carenagem do lado esquerdo da Honda Bis. Tem aqui um aspecto que dificulta um pouco, que é o cabo de aço de abertura do banco. Você vai passar o cabo de aço por aqui, tá? Vai fazer o encaixe da ponta dele nessa parte aqui. Não sei se dá para notar bem. E para facilitar o encaixe da ponta do cabo de aço nessa peça aqui, que abre, você tem uma molinha. Você retira a mola, tá? E retirando a mola, você facilmente vai conseguir fazer a instalação do cabo, que passa por baixo desse pino e entra no martelinho ali, ó. Tá? Tirando a mola facilita, e você tem que passar por baixo da alça o cabo de aço para depois você entrar com a carenagem na posição, tá? Lateral, ok? Só para dar uma dica para vocês aí. Carenagem lateral foi instalada, né? Ela foi fixada nesse ponto por dentro,
tá? Vai ser fixada nesse ponto por fora, ela encaixa nessa peça e nessa peça, e todas as duas têm um encaixe na parte interna, que é um pino que entra aqui. Aqui ela vai ser parafusada próximo ao tanque, vai ser fixada por presilhas de plástico aqui, tá? E na parte de baixo, por trás do paralama, também, mais ou menos aqui, tá? Por baixo do paralama, a gente vai fazer a fixação. O para-choque ele tem um dente que ele encaixa aqui, e por baixo do paralama você tem a fixação. Essa parte da tranca tem 2 parafusos e aqui vão 2 presilhas plásticas, tá? Você pode colocar as carenagens laterais sem fixar esse parafuso e afastar elas com as mãos para que essa parte plástica possa se encaixar, ok? O trabalho ficou bacana, a montagem está concluída, tá? Ficou muito bem feito, todas as presilhas foram colocadas corretamente, como vocês podem ver, tá? As carenagens foram todas montadas, todas as peças lubrificadas, o baú foi devidamente instalado. Agora o processo simples é apenas a colocação do banco, tá? E alguma parte naturalmente de limpeza que ainda venha a ficar pendente. Espero ter contribuído, ajudado aí quem tem algumas dúvidas com uma Honda mais antiga. E até a próxima aí. Forte abraço a todos.